No ano de 1898, a vila de Saint-Noir era um refúgio de tranquilidade. Situado no sopé de montanhas cobertas por neblina e cercado por florestas densas, o pequeno vilarejo parecia viver em parte do mundo. Era um lugar onde o tempo caminhava devagar, onde os dias começavam com o som dos sinos da igreja e terminavam ao ritmo suave das conversas ao redor das fogueiras. As famílias viviam do que a terra oferecia. O trigo cresceu dourado sob o sol fraco, e os pastores levaram suas ovelhas ao campo com cânticos que ecoavam pelos vales. As crianças brincavam às margens do riacho cristalino. Suas risadas se misturavam ao sussurrar das folhas. Não havia pressa em Saint-Noir. Tudo era como deveria ser. Os moradores, poucos, mas unidos, se conheciam pelos nomes, pelos gestos e até pelos silêncios. O fazendeiro Armand era conhecido por seu riso fácil, enquanto a senhora Elise, que vendia pão na praça, tinha histórias para contar sobre cada canto da vila. A floresta, embora imensa e cheia de mistérios, era vista como parte da vida. Um aliado generoso que fornecia lenha, caça e proteção contra ventos fortes. Mas, mesmo no paraíso mais sereno, há sombras que se escondem. Uma velha canção, sussurrada pelos ancestrais, conhecida de um tempo antigo, quando a floresta guardava segredos que os humanos jamais deveriam ousar perturbar. Cuidado ao cruzar a linha dos cedros ao entardecer, alertavam, mas suas palavras eram sempre acompanhadas por risos despreocupados dos jovens. Afinal, não passava de uma história para espantar crianças. Pelo menos, era o que muitos jovens achavam. Se chegou até aqui e está gostando, por favor, deixe o like e inscreva-se no canal. Isso me ajuda muito. Naquela época, ninguém prestava atenção nos pequenos sinais que começavam a surgir. Galinhas desaparecidas, árvores arranhadas como por garras gigantes e um silêncio inquietante que caía sobre o vilarejo em algumas noites. Esses detalhes são tão insignificantes quanto o vento que soprava entre as árvores. Até que, numa manhã de primavera, os sinos da igreja tocassem uma melodia diferente, não para celebrar a paz, mas para anunciar que algo ou alguém havia desaparecido. As histórias eram antigas, tão velhas quanto as árvores que formavam o coração da floresta. Os mais velhos de Saint-Noir lembravam-se de canções cantadas em tom baixo, quase como preces, sobre uma criatura que caçava sob a luz da lua cheia. Ela caminha entre nós, invisível até que seja tarde demais, diziam. Palavras que outrora ressoavam como superstição começavam a carregar um peso estranho, como uma pedra no fundo de um rio calmo. No entanto, naquela época, as superstições eram apenas isso, murmúrios distantes de algo que parecia ter ficado no passado. A vida cotidiana da vila abafava esses ecos de medo, mas não o suficiente para impedir que nas noites mais escuras os jovens sentissem calafrios ao olhar para a floresta. Tudo começou com pequenos incidentes, simplicidade de descartar. Primeiro foram as galinhas da fazenda de Armand, que desapareceram sem deixar penas ou rastros. Depois, Elise encontrou as flores de seu jardim esmagadas, como se algo pesado tivesse caminhado por ali. O velho padre Jacques, que relatou ter saído da igreja, afirmou ter ouvido algo que ele chamou de um canto grave e primitivo vindo do bosque. O que causava inquietação, no entanto, eram os rastros. Grandes marcas no chão, como se um lobo gigante tivesse passado por ali. Mas os caçadores da vila, experientes em rastrear qualquer animal, não conseguiram segui-las por muito tempo. Eles simplesmente desapareciam, como se uma criatura tivesse se espalhado no ar. À medida que os dias avançavam,
Um sentimento sutil, mas inescapável, começou a se espalhar entre os moradores. As risadas das crianças não eram mais tão frequentes. Os adultos falavam em sugestões e os olhares se voltavam com maior frequência para as sombras que se acompanhavam ao entardecer. Era como se algo estivesse espreitando, algo que observava, mas ainda não mostrava seu rosto. Naquela noite, enquanto as famílias trancavam suas portas mais cedo do que o habitual, um grito rasgou a escuridão. Não era o grito de uma pessoa, mas de algo mais primitivo, feroz e desconhecido. E foi naquela madrugada que a vila descobriu que Maria, uma jovem cheia de vida e sorrisos, havia ido buscar água no riacho e não voltara mais. O amanhecer trouxe um silêncio que parecia mais pesado do que o habitual. As mulheres, acostumadas a se reunirem no poço para buscar água e compartilharem as primeiras conversas do dia, se entreolhavam inquietas. Maria, a mais jovem e cheia de energia, não aparece. A princípio, pensavam que tinham dormido além da conta ou se distraído com alguma tarefa, mas quando sua mãe saiu à procura, uma inquietação começou a se espalhar pelas casas como uma fumaça invisível. O riacho, ao qual Maria costumava ir todas as manhãs para buscar água, ficava a poucos minutos da vila, um caminho familiar e seguro. Quando os homens se reuniram para procurá-la, não encontraram nenhum sinal dela, exceto a jarra de cerâmica que usava para carregar a água, quebrada em cacos, e um rastro no chão. Continua. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem o like, comentem o que acharem, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo mais conteúdos para vocês e eu realmente preciso do apoio de todos para crescer. Obrigado de coração e boa noite.